Opa! Querido, minha querida, Presidência da República convida o presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira, para um evento lá no Palácio do Planalto, para inaugurar ali, para fazer o evento de inauguração e de anúncio, né? De anúncio, na verdade. De anúncio de 100 novos institutos federais até 2026, até o final de 2026. Aí convidou Nicolas Ferreira para estar lá, hein? E agora? E agora, Nicolas? Cuidado com o que você deseja, né? E Nicolas foi, André? Foi. Nicolas esteve lá. Para ao final, um videozinho de uma parte que Lula fala que eu acho muito importante a gente reverberar. Mas Nicolas Ferreira esteve lá, sentou lá e viu lá Lula falando, os outros ministros falando, e daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai ser chamado de traidor daqui a pouco pelos bolsonaristas extremistas, não é? Ué, mas é presidente da Comissão de Educação, então tem que fazer às vezes, faz parte do cargo, né? Será que ele vai dar conta? Será? Mexeu numa área difícil, que é a área de educação, viu? Os trabalhadores da educação são muito ativos. Bom, enquanto isso, Michele Bolsonaro é condenada em processo movida pela filha de Leila Diniz, Janaína Diniz. E Michele Bolsonaro foi condenada a pagar o valor de R$ 30.000 por uso indevido da imagem de Leila Diniz. Leila Diniz, em 1968, em plena ditadura militar, junto com um grupo grande de artistas, intelectuais, fizeram uma grande manifestação, contra a ditadura e tal, e tem uma foto em que ela está presente junto com outras ali atrizes, modelos da época, enfim, contra a ditadura e contra a censura. Michele Bolsonaro fez uma montagem e usou essa imagem para, tipo, falar da conquista do voto pela mulher, né? Que aconteceu em 1932, e colocou ela ali junto com o PL Mulher e tal, e Leila Diniz, né, ali nessa imagem. E a Leila Diniz, gente, ela era contra tudo que Michele Bolsonaro prega e diz que defende. Ela não tem nada disso de mulher ser subserviente ao homem, nada dessas patifarias que Michele Bolsonaro defende. É contra a ditadura, sempre foi contra a ditadura, lutou contra a ditadura, contra a censura, a Leila Diniz, e agora a filha dela, né, se deparou com essa situação do uso da imagem da mãe, num contexto aqui que a gente sabe que, para além de tudo, é golpista. E foi isso que a Janaína Diniz disse na ação, que se sentiu agredida, violada, por ela ter usado a imagem da mãe dela, que era contra tudo, foi contra tudo o que, basicamente, Michele defende. E não só ela, viu? Foi só ela que perdeu, não. A Regina Duarte, a atriz, também perdeu. Regina Duarte também vai ter que pagar R$ 30.000 para Janaína Diniz. Michele Bolsonaro vai ter que pagar 1.000 e também Regina Duarte. A Regina Duarte foi o pior pouco ainda, porque o contexto que ela publicou foi para apoiar Bolsonaro na reeleição, e tinha um contexto ali de ditatorial, de ditadura. Então foi pior ainda. Elas vão ter que se retratar dentro de 24 horas nas redes sociais e vão ter que pagar R$ 30.000 cada uma para Janaína Diniz, que é filha de Leila Diniz. Absurdo, né, gente? Essas pessoas se apropriam das imagens, muitas vezes das falas, de narrativas, com pseudo-liberdade, não sei o quê, democracia, mas, na verdade, defende o contrário. Defende a ditadura, defende situações que as pessoas não estão em concordância. E não tem autorizado de usar a imagem, tem que pagar mesmo. E eu posso te falar, foi barato. Mas é isso aí. Meu querido, então Michele foi condenada e Regina foi condenada a pagar 30.000, se retratar dentro de 48 horas. Silvinei Vasquez também foi condenado. Foi, André, foi. O que Silvinei Vasquez fez?
Silvinei Vasquez, aquele da PRF, que está preso, que fez blitz para impedir que eleitores de Lula chegassem nas suas zonas eleitorais e votassem. Está preso dentro de toda a trama golpista, etc. e tal. Em 2017, ele foi com a viatura aquele trem de gasolina lá, no posto de gasolina. Num posto de gasolina com a viatura, em Cristalina, em Goiás. Chegou lá, falou para o frentista lavar a viatura. Como assim, né? Foi. Falou para o frentista lavar a viatura. O frentista disse que não ia lavar, ele não é obrigado a lavar a viatura de ninguém e tal, e disse que foi agredido. Aí o frentista foi agredido, segundo que está no processo. Foi agredido porque ele não quis lavar a viatura ali num posto de gasolina em Cristalina, em Goiás. O frentista, então, entrou com ação judicial. Entrou com ação judicial e, dentre as consequências, foi a indenização por danos morais. O frentista entrou com ação judicial contra a União. Por quê? Silvinei Vasquez estava fardado com a viatura e estava representando a entidade federativa, a União. Então, a União era responsável pelos atos dele. Entrou com ação de indenização contra a União e ganhou o rapaz. O rapaz ganhou a indenização de R$70 mil por danos morais, né? E pela violência física, enfim. O que aconteceu? A Advocacia Geral da União entrou com ação regressiva. O que é isso? A União que pagou entrou com ação contra Silvinei Vasquez para Silvinei Vasquez pagar à União esse prejuízo causado. E pode, André? Pode. Se o servidor público, por um ato doloso, causar prejuízo ao ente ao qual ele é vinculado, esse ente, se tiver prejuízo, pode entrar com ação cobrando. No caso, é ação regressiva, porque foi ação judicial. E ele ficou comprovado que foi um ato doloso. Por ser policial, ele chegou lá no posto de gasolina e falou para o cara lavar a viatura. E o cara falou que não ia lavar. Aí ele foi alvo de agressão por parte de Silvinei Vasquez. Então, agora a Advocacia Geral da União entrou com ação e ganhou. Teve recurso, aí ele entrou com recurso, aí o último recurso agora que ele entrou foi os embargos. Embargo, você não muda a decisão, você só ganha tempo. O embargo de declaração, ele é cabível quando a decisão, a pessoa entende que a decisão é oca. O que é isso, André? Obscura, contraditória ou omissa em alguma parte. Só para você ganhar tempo, só para enrolar. Aí a Justiça Federal decidiu que não cabe embargos nem de declaração, nem para enrolar mais. Ou seja, ele vai ter que pagar R$71 mil, aumentou um pouquinho. R$71 mil para a União, por ter causado dano. Agora, diante desse contexto, essa aqui é a característica dos bolsonaristas extremistas. Isso aqui foi em 2017. Ele foi para cima do. Primeiro, ele deu uma ordem para o frentista, para lavar a viatura. O frentista não tem obrigação de lavar a viatura de ninguém, de fazer nada em relação a ninguém. Fosse quem fosse o presidente da República que chegasse lá e falasse, lava meu carro, eu tinha que rir na cara do presidente. Aí esse aqui chegou e achou que mandava e fazia e acontecia, e agrediu o frentista. E agora tem esse aqui, é um típico bolsonarista, que acha que é o todo-poderoso, que é o todo, e, para tanto, não existe lei para eles, não existe regras. Existe lei e regras para o outro. Para eles, não. Para nós, não. É o típico bolsonarista. Não, sem razão, está no chilindró. Uma característica, então, sine qua non dos extremistas. Produzem provas contra eles mesmos e o chilindró está virando ali a residência, o domicílio dessas pessoas. E está certo, né? Lógico que está. Que abuso que é esse, gente? Onde você se viu uma situação dessa? Um absurdo. Então, Silvinei Vasquez também vai ter que pagar agora R$71 mil para a Advocacia Geral da União, ou seja, para a União, a título de ressarcimento por essa ação que ele fez a União perder. Meu querido Mauro Cid.
chegou às 3 horas lá na sede da Polícia Federal e foi sair depois da meia-noite. O que Mauro Cid fez, Andréia? Salvou o seu rabo, salvou o seu lombo e salvou a sua delação. Foi, André? Foi. Disse que ele respondeu tudo. Inclusive, ele disse que não participou da reunião golpista, que ele realmente não participou da reunião golpista. Só que ele falou que realmente Bolsonaro estava ali na sanha golpista, falou tudo, falou que Freire Gomes foi assediado, Freire Gomes realmente foram para cima dele, Freire Gomes era o comandante do exército, e que o tempo todo Freire Gomes e também o brigadeiro Batista Júnior se colocaram contra qualquer tipo de ação golpista, e que mesmo assim Bolsonaro não aceitava, e que tinha minuta de golpe, não era só uma, que tinha o discurso do golpe, que foi encontrado lá no PL, no partido, minuta de golpe foi encontrado uma no celular de Mauro Cid, uma na casa do Anderson Torres e a outra eu não sei, mas diz que tem mais de duas. E que tinha também uma carta que foi enviada ao comando das forças militares, pedindo aderência ao golpe. Quem escreveu a carta, Andréia? Não sei. Acredito que Mauro Cid tenha dito quem escreveu a carta, como é que foi a carta e quem mandou enviar a carta. Tudo. Mauro Cid respondeu mais de 300 perguntas. E a Polícia Federal ficou muito satisfeita com o depoimento de Mauro Cid. Por quê? A Polícia Federal disse que Mauro Cid preencheu as lacunas que estavam faltando. E as dúvidas que foram geradas pelas provas auferidas depois da delação dele, a outra lá feita, que as dúvidas foram sanadas e que algumas situações novas foram levantadas e que a Polícia Federal está, nesse momento, fazendo as diligências para confirmar as novidades que Mauro Cid acrescentou. Uma das situações é financiamento do golpe. Bolsonaro foi financiador do golpe ou não? Que isso, André? Deu dinheiro, mamata, faz-me rir, dinheiro para golpista, para fazer toda a situação ali. Mauro Cid confirmou a mensagem entre ele, Mauro Cid, e o coronel Bernardo Rusmão, que estava preso, que acredito eu, que também abriu o bico, por isso já foi solto, pediu dinheiro para Mauro Cid. Isso tudo a Polícia Federal tem provas de conversas ali no WhatsApp. Pediu dinheiro para estadia, alimentação e material, em que, segundo a Polícia Federal, esse coronel ia buscar um grupo de militares dos Kids Pretos de Operações Especiais das Forças Armadas do Rio de Janeiro para levar para o acampamento QG de Brasília, em frente ao QG de Brasília, para o dia 8 de janeiro. E Mauro Cid, quando ele pediu o dinheiro, Bernardo Rusmão pediu, o coronel. Mauro Cid disse, 100 mil dá. O coronel falou assim, o outro, Rusmão, para começar a dar. Mauro Cid respondeu, de onde veio o dinheiro? Quem pagou? Andréia, foi Bolsonaro que pagou? Não sei. Eu sei que ele respondeu essa pergunta. Quem passou dinheiro para o coronel Rusmão? Agora, se foi Bolsonaro, eu não tenho acesso a essa informação. Mas o que você acha? O que você acha? Quem que pagou, gente? Pelo amor de Deus. Mauro Cid era quem, gente? Mauro Cid era ex-ajudante-ordem de Bolsonaro. O golpe, quem que não aceitou o resultado das eleições? Bolsonaro.
E os 100 mil ia vir de onde? De mim, que não era nem de você. Isso, gente, é gravíssimo, porque implica Bolsonaro diretamente, sem chance de qualquer tipo de negociação, anistia ou qualquer tipo de desculpa, no sentido de dizer que não sabia, que não participou, que não era bem isso, que entenderam mal, que ele não queria o golpe, que fizeram tudo por eles mesmos e tudo mais. Como Bolsonaro falou. No início, o Bolsonaro falou que nunca mandou golpe nenhum, que as pessoas não podiam ter feito aquilo, não sei o quê. Hoje ele mudou um pouquinho. Hoje ele fala que as pessoas só estavam se manifestando, que não é nada de golpe, era só uma manifestação e tudo mais, e por isso pediu anistia. Mas nós sabemos que ele pediu anistia no dia 25, não foi para o Gadinho, porque o Gadinho já tem mais de um ano aí que está preso, inclusive, pegando penas de 11 a 17 anos. A anistia que ele pediu foi para ele mesmo. Por quê? Porque o toque-toque da Polícia Federal chegou no seu clã, na cúpula do golpismo. Meu querido, 10 horas depondo Mauro Cid, falou tudo que tinha para falar e salvou a sua delação. Leia-se, está salvando o seu lombo. Andréia, e Mauro Cid já sabe qual vai ser o benefício dele por essa delação? Não. Quem vai decidir o benefício é o Supremo Tribunal Federal. Já foi homologada a delação. E se ontem ele não tivesse falado tudo, ele poderia perder a delação. Como ele falou tudo, Mauro Cid respondeu mais de 300 perguntas, falou tudo. Ele está salvando a sua delação, cujo benefício virá lá na frente, na fase de processo, quando se observar que as provas auferidas a partir da delação dele são robustas para desfazer toda a organização criminosa, especialmente chegar no feito hierárquico superior a ele, Mauro Cid, acabou. Uma delação premiada pode chegar até mesmo ao perdão judicial. Pode, André? Pode. Ou então diminui pena até um sexto. Você acredita que Mauro Cid vai dar o perdão judicial, Andréa? Olha, eu não estava acreditando, não. Não vou mentir. Não estava acreditando, não. Mas depois de ontem, meu querido, no interrogatório policial, a polícia só fica interrogando uma pessoa por tantas horas se houver colaboração absoluta em que faz uma pergunta, a pessoa responde, que remonta a outra pergunta, que vai remontando a outra pergunta. Eu acredito que ontem, presta atenção no que eu vou te falar, minha opinião, eu acredito que ontem a Polícia Federal fechou o intercrimes. Que é isso, André? O intercrimes, o caminho do crime percorrido pelos golpistas. Cada ligação, quem foi, quem fez, quem não fez, quem recuou, quem pagou, quem não pagou, quem fez e aconteceu. E diante desse contexto, pode colocar na sua agenda. Pode colocar na sua agenda. Almir Garnier vai abrir o bico. Eu já falei para vocês que muitos que eram suspeitos ia tornar testemunha, e tornou. Falou como testemunha o Freire Gomes, general Freire Gomes, e o brigadeiro a Batista Júnior, que também falou por mais de 10 horas. Já virá testemunha, ou seja, abrir o bico. Almir Garnier, depois de ontem, de Mauro Cid, por mais de 10 horas, vai, ó, toque, toque, toque na Polícia Federal. Ele vai para falar, eu quero falar. Vai, André? Vai. Vai tentar salvar-se minimamente. Almir Garnier, que era o almirante da Marinha de Bolsonaro, que, segundo provas da Polícia Federal, disse que estava junto com Bolsonaro no golpe, caso ele desse o golpe.
vai abrir o bico também para tentar se salvar. Pode colocar na sua agenda aí. Pode esperar, porque ele ficou calado. Ele foi depor a semana retrasada e ele ficou calado. Almir Garnier, ele vai abrir o bico. Ficou calado, Braga Neto. Braga Neto não tem jeito, não. Tem não? Tem não. Afundou demais. General Heleno ficou calado. Também não tem jeito, não. Pode falar o que quiser, pode. Não tem jeito, não. Agora, Almir Garnier vai tentar salvar o seu lombo. Porque todos os outros falaram, inclusive Estevão Teófilo. Estevão Teófilo, a Polícia Federal tem provas de conversas em que ele falou que colocaria as tropas nas ruas se Bolsonaro assinasse o decreto de golpe e que executaria as ordens sensíveis. Esse falou por mais de 5 horas. Então, pode aguardar que vai ser isso aqui, ó. Olha aqui minha mão, olha aqui minha mão. Agora vai ser ladeira abaixo. Quem puder se salvar, vai se salvar e vai abrir o bico. Não tem jeito mais. Agora tem gente que não tem jeito não, né? Tipo quem? Tipo Braga Neto, General Braga Neto, General Heleno. Não tem jeito. Inclusive, existe toda a ligação da BIM paralela de Bolsonaro com a tentativa de golpe. Diz que tem um documento aí que andava paralelamente com a minuta de golpe de considerandos de mais de 50 pessoas que teriam que ser presas com golpe deflagrado. Minha querida, e está na mão da Polícia Federal, viu? Não era só Alexandre de Moraes que ia ser preso, só o presidente do Congresso Nacional que ia ser preso, não. Muita gente seria preso. E a Polícia Federal já está com todos os documentos. Quando sair a operação Tempus Veritatis, que vai dar ensejamento às ações não, aos processos criminais, vai ser uma organização criminosa dantesca, em que vai estar envolvido líderes religiosos, militares, deputados, senadores, empresários, parentes, aderentes, consequentes, governadores, oportunistas e etc, etc e tal. Foi uma organização criminosa, é uma organização criminosa, que, inclusive, o chefe está tentando se salvar, que é a anistia. Bolsonaro quer anistia. Por isso, Bolsonaro voltou a andar pelo Brasil. Ele acha que uma comoção social ou popular, uma revolta popular, sei lá, vai impedir alguma coisa. Não vai. E a manifestação da Paulista que ele fez não ajudou em nada, piorou. Porque agora o que se tem é a ressaca moral. Porque na manifestação, e logo a posteriori, acabou, Bolsonaro tem poder, Bolsonaro não sei o quê, Bolsonaro juntou 700 mil pessoas, juntou 700 mil pessoas no cemitério, com a pandemia. Porque lá não juntou, não. E mesmo se tivesse juntado, isso não vai impedir a realização da justiça, não. Até porque sabemos que, se não houver justiça, se organizarão e voltarão mais violentos para um novo golpe. E bandido bom é bandido ressocializado. Para isso, ele precisa sentir o caráter pedagógico da pena. É por isso que nós queremos o quê? Justiça sem anistia. Bota aí, justiça sem anistia. E por falar em pandemia, senadores foram atrás de Paulo Gonet. Paulo Gonet é o Procurador-Geral da República. Eles foram atrás de Paulo Gonet. O Congresso Nacional, meu querido, não vai aceitar nenhum tipo de anistia em relação ao golpe, mas também não aceitará nenhum tipo de passar pano em relação à pandemia da Covid-19, em que morreram mais de 700 mil pessoas, em que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos tido um presidente responsável, humano, e que não fosse um charlatão que vendesse, fizesse propaganda de remédio que não tinha eficácia nenhuma, pelo contrário, em muitas situações, e ainda negava a vacina. Afinal de contas, segundo Bolsonaro, quem tomasse a vacina era marica. Quem tomasse vacina virava jacaré.
não é? E a pandemia, a Covid-19 era só uma gripezinha. Tô sem ar, tô sem ar. Além do deboche de Bolsonaro em toda essa situação. Então, foram atrás de Paulo Gonet. Por quê? Augusto Aras fez o desserviço, o engavetador, que, para mim, tem que ser responsabilizado também, tem que sobrar alguma coisa para Augusto Aras. Porque se tudo aconteceu do jeito que aconteceu e deu-se no que deu-se, foi graças a Augusto Aras, que tinha que chamar Bolsonaro à responsabilidade e sempre passou pano para Bolsonaro, e engavetava tudo. Inclusive, engavetou toda a investigação em relação à responsabilização de Bolsonaro em decorrência da pandemia. E os senadores foram pedir lá para Paulo Gonet restaurar essa situação. E já foi pedido para restaurar, viu? Gilmar Mendes pediu desarquivamento de toda essa investigação e um procurador também pediu o desarquivamento de toda essa situação que foi arquivado por Augusto Aras. E isso está onde, Andréa? No gabinete de Flávio Dino. Estava para Rosa Weber como relatora. Foi quando o Augusto Aras engavetou. E agora estão pedindo o desarquivamento. A própria PGR já pediu, o próprio ministro Gilmar Mendes já pediu, e agora os senadores e deputados, uma comissão foi lá e pediu o desarquivamento. Para você ter ideia, só nessa situação é pedido o indiciamento de Bolsonaro em 9 crimes. 9 crimes, só essa situação da pandemia. E você fala assim, Andréia, você acha que vai desarquivar? Vai desarquivar. E Bolsonaro será responsabilizado por várias situações, dentre elas por charlatanismo. Quando ele pegava e fazia propaganda de cloroquina, de não sei, ivermectina, e toda aquela patifaria falando que curava a Covid-19, que não precisava de vacina, nem nada, que está resolvido. Basta tomar o cloroquina. Isso é um dos crimes. Um deles é charlatanismo. Bom, meu querido, minha querida, tá pegando fogo um babado aí, viu? Babado quente, menino. E a coisa feia. Envolvendo o partido União. Aconteceu agora há pouco. O trem tá pegando agora. O que aconteceu? Teve uma eleição em que Luciano Bivar, que era presidente do União, do partido União, foi tirado do cargo e assumiu Antônio Rueda, o cargo de presidente do União Brasil. Bivar não aceitou de jeito nenhum, falou que foi uma patifaria lá, que estava tudo errado, que foi um golpe. Um golpe. Foi um golpe tirar a presidência do União dele. O que aconteceu? Foi incendiada a casa do Antônio Rueda, e incendiada a casa também de Maria Emília Rueda. Antônio Rueda é presidente do União Brasil, e a Emília Maria Rueda é irmã dele, que é tesoureira do União Brasil, nesse novo formato em que deram o pé na bunda aqui, ó, deram, vou mentir, o jeito que eles fizeram lá, deram mesmo. Aqui, ó, em Luciano Bivar, e tiraram ele da presidência. Aí foi incendiada a casa do Antônio e da Maria, e eles já estão falando que foi criminoso. E estão apontando o dedo aqui, ó, diz que vão no Supremo Tribunal Federal, que vão atrás, que não está certo. Inclusive, o Antônio Rueda, que pegou a vaga de presidente do Luciano Bivar, já tinha feito até boletim de ocorrência anterior, antes das eleições, por ameaça. Ele disse que estava sendo ameaçado de morte por Luciano Bivar. Aí teve a eleição lá entre eles, uma eleição rápida, pé na bunda de Luciano Bivar, e ele assumiu a presidência e a irmã dele assumiu a tesouraria do partido União. E foi incendiada a casa dele e a casa da irmã. O trem está feio. E já estão falando que foi criminoso. E estão apontando o dedo aqui, ó. Será? Meu querido, isso vai parar na Polícia Federal, isso vai virar uma investigação e uma briga feia. Aqui, ó. Presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirma que incêndio em sua casa em Pernambuco
é criminoso. Aqui, ó. Botaram fogo na casa dele e na casa da sua irmã, que é tesoureira também ali do União Brasil. Eu sei que o trem não vai ficar bom não, viu, meu querido? Não vai não, vai não. Agora eu quero te mostrar um trecho de Lula inaugurando ali, falando, anunciando dos 100 institutos federais pelo Brasil. Teve uma fala de Lula que eu achei tão simbólica e tão importante para todos nós, e que eu quero pedir nesse momento que você curta a live e compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas. Com essa fala aqui de Lula, que eu achei muito importante esse trecho. Vamos ouvir juntos aqui? Bora lá. Porque nós não fizemos opção para ser pobre. Aliás, ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de se vestir mal, ninguém gosta de comer mal, ninguém gosta de morar mal. Ou seja, todos nós nascemos para ter acesso a tudo aquilo que a gente produz. Então, quando a gente fala em investimento em educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. Eu fui trabalhador sem profissão e sei o que era sair de manhã com a carteira profissional no bolso, de porta em porta de fábrica pedindo emprego. E quando o chefe do Departamento de Relações Humanas pegava a carteira da gente e descobria que a gente não tinha profissão, ele devolvia a carteira fechada e não falava mais nada, obrigado, não temos vaga. E você ia na outra fábrica, a mesma coisa. Quando você tem uma profissão, que está registrado que você tem uma profissão, e você chega no lugar para procurar emprego, mesmo que as pessoas não estejam precisando naquele momento, certamente as pessoas vão pedir um currículo para você e vai ter uma referência para entrar em contato com você e te chamar para trabalhar. Essa é a importância da educação, essa é a importância de um curso técnico, e é por isso que nós vamos fazer mais escola técnica nesse país, sobretudo para que a gente seja cidadão de primeira classe. Uma pessoa, eu digo para todo mundo, eu queria que vocês gravassem isso, para vocês nunca esquecerem. Eu sou filho de mãe e pai analfabeto. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a aprender uma profissão. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a ter uma televisão, a ter uma geladeira, a ter um carro, a ter uma casa. E a minha primeira casa, não pense que era uma casa grande, era uma casa de 33 metros quadrados. No Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo, Rua Maria Azevedo, 273, a casa está lá ainda, ela foi vendida, era 33 metros quadrados e morava Lula, Marisa, a Noninha, que era mãe da Marisa, 3 filhos e 2 cachorros, numa casa de 33 metros quadrados. Ora, se eu que passei por tudo isso, se eu que saí de Pernambuco em 1952, agarrado no rabo da saia da mãe, para não morrer de fome, num pau de arara, com um saco de farinha e rapadura dentro comendo e tomando água barrenta do Rio São Francisco, virei presidente da República. Imagina se vocês estudarem bem, conseguirem se formar, o que vocês podem ser nesse país. E para a mulher tem uma coisa mais importante e mais valiosa. Para a mulher tem uma coisa mais importante e valiosa nesse momento histórico, em que a questão de gênero ganha uma dimensão extraordinária. A formação da mulher é uma coisa muito importante, porque normalmente a gente ouve dizer, a gente lê, a gente assiste na televisão, a gente vê na internet
Muitas vezes uma mulher passa necessidade, sofre com o seu companheiro, é violentada dentro de casa, é agredida, e ela não toma uma atitude porque ela não trabalha fora de casa, ela não tem uma profissão, e ela fala, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho 3 filhos, ele tem que me dar comida. Eu vou contar uma história fantástica. A minha mãe, com 8 filhos pequenos, em 1956, ela teve coragem de largar do meu pai, com 8 filhos, e ela nunca mais voltou para casa, e ela criou os 8 filhos. Ela tinha uma coisa que nós precisamos ter, é dignidade e coragem de ter atitude, para a gente não ficar refém de ninguém, sob hipótese alguma. É isso, meu querido. Sabe por quê que Lula ganhou as eleições? Porque ele é isso. Ele é povo. Ele é povo. Ele é gente como a gente. Ele sabe o que é passar dificuldade. Ele sabe o que é fome. Ele sabe o que é não ter uma casa para morar. Ele sabe o que é ter que trabalhar e muitas vezes parar de estudar, porque tem que trabalhar, senão não come. Ele sabe tudo isso. E ele é humano. E ele não é perfeito, gente. Lógico que não. Ninguém é. Mas ele é humano. E ele tem um olhar especial para a maioria dos brasileiros, que são quem? Os pobres, que produz as riquezas e não usufrui dessas riquezas. Trabalha para deixar o rico mais rico, produz toda a riqueza e não tem, muitas vezes, acesso a quase nada dessa riqueza. Deixa o rico mais rico e ele fica cada dia mais pobre, sem saúde e lascado. E Lula sabe o que é isso. E para lutar contra esse sistema que é regido para isso, não é fácil. É muito difícil. Meu querido, minha querida, quem gosta, fica. Quem não gosta, já foi embora e está tudo bem. E não se preocupe, não se preocupe. Papai Lula cuida, viu, meu querido, minha querida? Tem gadinho chorando na live? Chora, 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 porque você perde todas. Os bolsonaristas perdem todas. Tem que chorar mesmo, pode chorar. Agora, quem é resistência, curte a live agora, coloca assim, ó, sem anistia. O que nós queremos? Justiça e somos resistência. Bota aí. Quem gosta, fica. Quem gosta, curte, comenta, compartilha, resiste, reage e tamo junto. Meu querido, minha querida, que hora que eu volto mesmo? É esse horário aí mesmo que eu volto. E tamo junto e te espero aqui, viu? Não aceito menos também. Não aceito menos também. A sua presença é importantíssima. O gadinho está dispensado. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Beijo no coração. Tchau, tchau.